Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal, como também à nossa página. Nesse vídeo nós iremos estar falando a respeito do reino de Deus. Quem tem interesse de ter a proteção de Deus, quem acredita na eternidade, quem quer ser salvo, obviamente deve conhecer os regimentos do reino de Deus. O reino de Deus, mesmo ainda não existindo fisicamente, porque o Senhor Jesus é o prometido, que Deus prometeu desde os antigos profetas, que o reino de Davi seria um reino eterno. E Jesus é esse herdeiro, aquele que herdou essa promessa. Você, ao ler ali o começo do livro de Lucas, onde o anjo apareceu para Maria, você vai encontrar essa declaração do anjo: Maria, não temas, esse que está aí no seu ventre, ele é aquele prometido pelos profetas, que o reino dele seria um reino eterno, ele será grande, ele assumirá o reino que pertenceu ao rei Davi. Então, mesmo esse reino, ainda não sendo um reino físico, que irá começar no milênio, que está muito próximo, quando o Senhor Jesus voltar pela segunda vez, mas hoje o reino de Deus já está assegurado por direito. Qual é a diferença de um reino por direito e um reino literal? Desde que Jesus ressuscitou, pagando assim o pecado, a conta do pecado da humanidade. Quando ele disse ali em Mateus capítulo 28, verso 18, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. A partir dali ele delegou responsabilidade para aqueles que iriam continuar, no caso os discípulos, as suas testemunhas, e ele retornou para o céu. Quando ele sentou à direita de Deus, ali se começou o reino de Deus, porque o Senhor Jesus veio, tomou o reino que tinha sido tomado por Satanás e os homens maus, e ele voltou para o céu e deixou a responsabilidade da pregação do evangelho, exatamente para que se desse oportunidade de alguém, ao ouvir falar do reino, se arrepender para tornar-se participante desse reino. Então ali o Senhor Jesus deixou o seu Espírito. Quando se ouve a pregação do Evangelho e crê na pregação do Evangelho, foste selado para morar, para pertencer a esse reino. Você encontra nas cartas de Éfeso, ou de Efésio, ali no capítulo 1, verso 13. Serás que quando ouviste o Evangelho da verdade, tendo no Evangelho crido, foste selado com o Espírito da promessa. Que promessa? Todas as promessas contidas na Bíblia, mas a principal dela está no reino de Deus. Qual é a diferença de uma pessoa estar ou não estar no reino de Deus? O que mais se vê hoje são pessoas sofrendo todo tipo de ataques das enfermidades. Nós estamos em plena pandemia. O que se vê hoje é pessoas morrendo, perecendo, sofrendo de todos os sentidos da vida. Então, e essas pessoas, elas clamam a Deus, elas pedem a Deus. Então, por que Deus não atende, já que essa é a vontade dele? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todos que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Deus não acode, digamos assim, não é porque ele não quer, como está escrito em Isaías 58. O próprio Deus diz: quando vocês clamam por mim, que eu não atendo, não é porque eu estou surdo, não é porque minha mão está presa, é porque há uma barreira que vos separa. O pecado é essa barreira. Quando uma pessoa crê no Senhor Jesus, o pecado dessa pessoa foi aquele que Jesus já pagou. Então a parede que separava de Deus não separa mais. Então essa pessoa entra no reino de Deus quando ele ouve o evangelho da verdade, tendo no evangelho crido, foste selado. Paulo, ainda escrevendo ali em Colossenses, a partir do verso 13 do capítulo 1, é onde ele fala que Deus nos fez idôneo e Deus nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho, para o reino do seu amor. Quando você está dentro do reino de Deus, você não só exerce autoridade, você pode ordenar e o mal vai obedecer. Por quê? Porque o mal
Quando você ora, pelo fato do céu ter lhe autorizado, o céu entra na guerra por você. Foi isso que Jesus disse: eis aí eu vos dei poder para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal, e nada absolutamente fará dano algum. Pedro, eu te darei a chave do reino dos céus. O que ligardes na terra é ligado no céu. O que desligar na terra é desligado no céu. Então o céu autoriza não a todos, mas os que estão no reino. Porque o céu sabe que a natureza de Satanás é uma natureza desacatadora. Quando eu falo a natureza de Satanás, eu estou falando dos males, dos ataques, incluindo a Covid-19 e todos os demais agentes do inferno. Essas enfermidades, jamais ela alcançaria uma pessoa do nada. Existe um agente biológico. E dentro daquele agente biológico tem um espírito. Esse espírito não pode vir de Deus, porque Deus não quebra a sua palavra. Porque a palavra de Deus diz que tudo que é bom, tudo que pertence e vem de Deus, é bom, diz respeito à vida. E o contrário disso, tudo que é perverso, tudo que é ruim vem do diabo. O Senhor Jesus também falou sobre isso quando ele disse ali em João 10:10. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância, mas o ladrão só veio para matar, roubar e destruir. Então, quando uma pessoa ela está dentro do reino de Deus, amparada pelo reino de Deus, se saberá. Por quê? Porque o céu realiza. O próprio Jesus disse isso: se a minha palavra estiver em vós, e vós estiveres em mim, pedireis tudo o que quiser, que vos será feito. Olha aí, tudo o que quiserdes, que vos será feito. É o que o próprio Jesus falou em João 15, o verso 7. Então, para se conhecer a palavra de Deus, para se conhecer o reino de Deus, é necessário que a pessoa primeiramente queira, mas que ocupe tempo ouvindo mensagens como essa. Porque o Senhor Deus já nos deu tudo que se diz respeito à vida. É o que nós iremos estar lendo para que você possa ter uma base. Veja só, fé é confiança na palavra de Deus. Ninguém jamais poderá ter fé pensando no que quiser pensar e achar que pelo fato de dizer que confia em Deus, ou acredita em Deus, ou tem fé em Deus, isso é fé e que Deus vai fazer aquilo que a pessoa pediu, porque a palavra de Deus fala que tudo é possível aos que crê. Mas a fé, ela só pode gerar no coração de uma pessoa a partir do momento que a pessoa descobriu que Deus prometeu, que Deus faz ou que Deus fez tal promessa. A partir do momento que você age pela palavra, o céu terá total responsabilidade. Então, a ausência deste conhecimento, o próprio Jesus falou quando ele disse, ali em Mateus capítulo 22 e o verso 19, o meu povo falta conhecimento, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque Oséias já tinha falado, o meu povo foi destruído. Por quê? Porque lhe faltou conhecimento. Então, mesmo o reino de Deus sendo o reino real, mas as pessoas só irão usufruir se tiver conhecimento. Por quê? Porque a natureza de Satanás, além de ser desacatadora, se ela encontrar uma pessoa vulnerável, ele invade, porque ele percebe que aquela pessoa não está convicto na fé. Porque a força de uma pessoa é medida pela fé. E a fé é medida até que ponto essa pessoa está firmado no que está escrito. Então, a fé é essas convicções. Pela fé, diz a palavra de Deus, que o mundo que hoje existe formou pela fé de Deus. Foi isso que Deus disse quando disse: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E todas as coisas foram feitas pela palavra. Essa mesma palavra que diz, se ela estiver em vós e vós estiver em mim, pedireis tudo o que quiser, que vos será feito. A mesma palavra que o profeta Isaías disse, a palavra de Deus não volta vazia, assim quando uma chuva sair das nuvens, ela não pode retorná-la antes que toque no solo. Então assim a palavra de Deus, ela não pode voltar vazia.
Agora, para isso a pessoa precisa conhecer a palavra de Deus e conhecer a natureza de Satanás, porque ele percebe as pessoas que não têm fé, ele é tapeador, ele maquina o mal. Se ele pegar uma pessoa vulnerável, ele rouba, porque tudo que se diz respeito à vida já está na Bíblia. Paulo falou sobre isso, eu poderia citar Efésios 1, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Essas bênçãos estão aonde? Em Cristo Jesus, na sua palavra. Paulo também, o mesmo Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 5, porque Deus já nos enriqueceu em Cristo com toda habilidade, com toda capacidade, com todas as bênçãos, a ponto de nenhuma delas vos faltar. Então, fé é crer, é confiar a partir do que está escrito. Pedro também diz que Deus já nos deu ou já nos concedeu tudo que se diz respeito à vida. Então, se uma pessoa ela não tem vida, não é porque Deus está sendo omisso, não é porque Deus falhou, é porque a pessoa está sendo roubada. Ou ela está sendo roubada, obviamente, para ela estar sendo roubada, ela já deve estar dentro do reino de Deus. Porque uma pessoa, enquanto ela está fora do reino de Deus, ela não pode ser roubada porque ela não tem direito à herança. A herança, no que se diz respeito à vida de Deus, à proteção divina e todas as demais promessas, ela não pode ter. É só você olhar o povo no Egito. Aquele povo era o povo da promessa, era o povo de Deus, eram os descendentes de Abraão. Eles clamaram por Deus 430 anos, todos os dias pedindo a Deus para que Deus tirasse eles daquele sofrimento, para que Deus entrasse com providência. Mas Deus não podia ouvir. Por que Deus não podia ouvir? Porque Deus é justo. E aquele povo estava debaixo da responsabilidade ou do domínio ou do reinado de Faraó, porque era uma decisão do povo. Então Deus não iria invadir o Egito para atender o povo. A condição para Deus poder atender era que eles passassem a pertencer a Deus. E isso aconteceu quando Moisés pregou para o povo e o povo ouviu e creu. Observe, quando o povo saiu de debaixo da responsabilidade de Faraó, mostrando assim a sua obediência a Deus, quando o povo chegou na beira do mar, que tinha aquele obstáculo atrás e o povo de Faraó, Deus mandou que Moisés tocasse nas águas, as águas se abriram. Deus sempre quis fazer aquilo para o povo, mas o povo, enquanto estava no Egito, Deus não podia, porque era um direito de Faraó, era uma decisão do povo estar no Egito. Observe que o obstáculo era grande, era o mar, mas Deus abriu o mar. Quando o povo que viram o mar aberto, que pensaram em ir atrás do povo, que entraram, o mar se fechou. Isso não é uma história qualquer, isso não é uma história de carunchinha, essa é uma verdade. Então, os inimigos de Deus morreram agora, porque agora o povo, a partir do momento que ouviram, passou a pertencer a Deus. Deus passou a ter responsabilidade com o povo. E está escrito assim: e Deus fez sair o povo com ouro e com prata, e sobre as suas tribos, ou seja, quase 3 milhões de pessoas, não havia um inválido sequer, um enfermo sequer. Está vendo a diferença? Isso por quê? Porque enquanto o povo estava no Egito, ele estava debaixo da jurisdição do Egito. Hoje é o mundo, o Egito é uma tipificação do mundo. O Deus desse mundo não é o Deus que fez os céus e a terra. O Deus desse mundo é o usurpador que usurpou o reino de Adão. Mesmo por direitos legais, Jesus já tenha tomado o reino dele, mas ele se prevalece da ignorância das pessoas. Por isso ele é o príncipe das trevas. Ele tem êxito aonde não se há clareza. A clareza é sinônimo de conhecimento. Aonde há conhecimento e obediência a Deus, ali ele não reina. Porque o Senhor Deus, ele veio e tomou o reino, e ele confiou a nós. O Pai me confiou o reino, e eu confio o reino a vós. Então, quando uma pessoa ouve a Deus, que a obedece,
que mostra com suas atitudes que acredita na palavra, corresponde quando o povo saiu do Egito. O que aconteceu? Agora o povo passou a ser julgado pelo reino justo de Deus. E o que aconteceu? Deus obrigou o povo, o Egito, a devolver, a pagar todos os anos que eles tinham sido saqueados. Olha a diferença. E aquele povo no deserto, não faltou nada para aquele povo. Num deserto. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus e o aceitamos, corresponde quando nós saímos do Egito e entramos no reino de Deus. Quando nós entramos no reino de Deus, nós agora passaremos a ser julgados pela justiça do reino de Deus. O maligno agora não pode nos tocar. Agora nós pertencemos ao povo de Deus. Nós fomos aceitos em Cristo para ser filho de adoção em Cristo de Deus. Temos agora direito à herança, em quem vós também estáis em Cristo, após ouvir o evangelho da verdade. Tendo do evangelho crido, foste selado como espírito da promessa. Já que você está entendendo a respeito do reino de Deus, eu quero estar lendo aqui no Salmo 91, que é uma tipologia de quando uma pessoa está no reino de Deus. Olha a diferença. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi, o Senhor é o meu Deus. É isso que você tem que fazer. Essa confissão, com o coração se crê e com a boca se confessa. Crer no Senhor Deus é crer no Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou várias vezes. O mandamento é esse: se creres em Deus, creres também em mim. Quem crê em Jesus está crendo em Deus. E continua assim: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele eu confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas asas, e debaixo das suas asas estarás seguro. As suas verdades, ou a sua verdade, é escudo e bloqueio. Ou seja, o escudo é uma arma de guerra, é uma arma protetora. Uma vez que alguém lhe atira uma pedra, até mesmo um dado inflamável que eles costumavam atirar, algo pegando fogo para incendiar, dependendo do escudo, até mesmo bala, é interrompida a trajetória. Por isso, esse linguajar, que as suas verdades é escudo e bloqueia, ou seja, um bloqueador do mal. Não temereis ou não temerás espanto noturno, nem seta que voa meio dia. Por isso, quem está no Senhor não tem que temer nenhum mal, incluindo a Covid-19. Porque o poder de Deus é maior, é superior. Agora, quem não tem essa confiança, não tem a autoridade, o poder. Mas quem tem essa confiança, tem esse poder. Por quê? O poder, a autoridade é proporcional à confiança. Confiança e fé é a mesma coisa. O Senhor Jesus disse: eis aí vos dei poder para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal, e nada fará dano algum. Veja só, tudo isso são animais peçonhentos, são sinônimo de coisas que lhe faz dano. E quando diz que nada fará dano algum, está incluído a Covid-19. Tá? Agora, uma pessoa que não crê, ela está desprovida dessa fé. O Senhor Jesus também afirmou ali em Marcos capítulo 22, em Marcos capítulo 11, o verso 22, se o valente guardar armado a casa, em segurança estão todos no interior da casa. Se o Espírito da palavra, que é o próprio Deus, estiver no teu interior, estiver no teu coração, você usa essa arma, você está usando o próprio Deus, aquele que já venceu a morte, aquele que venceu todas as coisas. O Senhor Jesus está acima de todo o principado, de todos os nomes que se nomeiam. Mas continuaremos assim: não temerás espanto noturno, nem seta que voa ao meio-dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. A Covid-19 se enquadra nisso aqui, é uma mortalidade. Todos os dias a gente ouve notícia nas TVs, na sua cidade, dentre os seus amigos, mas a promessa de Deus é que os de Deus o maligno não pode tocar. Aqui Salmo 91 afirma que essas pragas não podem chegar na sua casa. Não pode, desde que você esteja no reino de Deus, desde que você creia, porque a responsabilidade é nossa.
de acreditar. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Ou seja, eu estou aqui pregando, anunciando o Evangelho que é um barco salva-vida, para que você creia no Filho de Deus e venha para o reino de Deus. Caso você não aceite, infelizmente a recompensa da sua desobediência é a morte, porque o salário do pecado é a morte. O Senhor Jesus veio para que todos nele crêem não pereça, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado para todos nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha ao teu redor, olha todos os dias pessoas perecendo. Eu não estou falando daquela pessoa que cumpre o seu ciclo de vida e passa para o outro lado. Esse não morreu, esse irá ressuscitar quando Jesus retornar. Eu estou falando daquela pessoa que os dias que vive mal, cheio de dores, cheio de medo, cheio de angústia, e os poucos dias que vive mal e é interrompido, ou seja, sua vida é roubada, ele não vive a plenitude do tempo que deveria viver. Parece até que Deus falhou, mas não é, é porque é de competência nossa ouvir e crer. Então essa promessa só se cumpre quando uma pessoa ouve e crer. Toda promessa é para os que crêem. Aqueles que não crerem não estão incluídos, não são herdeiros, não terão a bênção, não terão essa proteção. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Olha aqui, ó, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Estar aqui, quantas vezes eu já cheguei em casa de pessoas que está o Salmo 91 aberto em cima de um estante, acreditando, achando a pessoa que simplesmente por a Bíblia estar aberta no Salmo 91 é sinônimo de proteção. Essa pessoa não compreendeu, porque essa palavra é para estar no meu interior, no meu coração, na minha boca, nas minhas ações. É isso que eu devo dizer para o mal. Mal, eu sei que você não pode. Eu estou guardado pelo maior do que você. Eu sou protegido dele. Eu tenho autoridade contra você e vou partir para você. Porque está escrito que as pragas não podem chegar, nem o mal, nem enfermidade, nem mortalidade, nada. Então isso tem que acontecer. Você que está invadindo o meu território, você vai pagar um alto preço. O mal vai ter que te respeitar. Foi essas as armas que Jesus no deserto venceu a Satanás. Está escrito Satanás. E dizia o que estava escrito. Não era apenas botando a Bíblia na frente de Satanás, como muitas pessoas fazem. Aquela palavra estava no coração de Jesus, e não era porque Jesus era o queridinho de Deus. Não, Jesus nasceu de uma mulher. Então Jesus, ele foi a reencarnação porque ele creu na palavra. Ou seja, o verbo se fez carne. A Bíblia afirma que quando uma pessoa crê na mesma palavra, também se torna filho de Deus, também o verbo se fará carne. Que maravilha! E continua assim.